Olá! No programa de hoje falaremos sobre a pós-graduação em Letras na Unesp de Assis. Você quer ter mais informações sobre o curso? Saber o que é preciso para ingressar? Então não perca! A TV Unesp está no ar. O programa de pós-graduação em Letras da Unesp de Assis foi fundado em 1979 com o curso de mestrado. Anos depois, em 1984, foi instaurado o curso de doutorado. De 1982 a 2015, defenderam-se no programa 482 dissertações de mestrado e 276 teses de doutorado. Como resultado da longa atuação do programa, seus egressos vêm contribuindo para a constituição de novos programas de pós-graduação por todo o país, especialmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, consolidando assim a importância desse programa não apenas para a região, mas para todo o Brasil. O curso de pós-graduação em Letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis iniciou-se em 1979 com o curso de mestrado, foi depois ampliado em 1984 com o curso de doutoramento. Antigamente o curso tinha uma área de filologia e linguística que foi extinta no início do século XXI e hoje temos uma única área de concentração que se chama Literatura e Vida Social. O curso tem a nota 4 da CAPES. Atualmente, o programa conta com 16 professores permanentes, ou seja, que podem orientar pesquisas de mestrado e doutorado, além de oferecerem disciplinas, e um professor colaborador. Em 2016, colaboraram com o programa, ministrando disciplinas e proferindo palestras, 2 professores estrangeiros, vindo da Itália e do Uruguai. No que diz respeito aos alunos, há atualmente 111 estudantes matriculados, sendo 47 no mestrado e 64 no doutorado. O programa de pós-graduação em Letras é responsável pela publicação da revista Miscelânea, uma publicação científica que está hoje no seu volume 19 e é publicada em papel. Nesse caso, o último volume publicado foi o volume 15. Temos a intenção de publicar nos próximos dias o volume 16. É uma publicação que vem da década de 90, ficou parada durante algum tempo, mas nos últimos tempos vem sendo publicada pelo programa com certa regularidade. E para isso nós contamos com a colaboração dos alunos do programa e também de alguns docentes, pesquisadores de outros programas, tanto do Brasil quanto de outros países. Temos procurado essa integração, essa associação com outros pesquisadores, e isso tem se mostrado muito produtivo. Se a revista hoje se mantém publicada de forma regular, isso se deve a essa nossa iniciativa. Vamos entender agora com o coordenador Álvaro Simões como se dá o processo de ingresso na pós-graduação em Letras. Acompanhe. O programa de pós-graduação seleciona os seus alunos através de um processo seletivo que dura cerca de 4 meses. Começa em fevereiro e vai até maio, o começo de junho. Os alunos se inscrevem para o curso de mestrado e para o curso de doutorado, mas o processo seletivo é o mesmo para todos. Durante o processo seletivo, o aluno presta, numa primeira fase, uma prova de conhecimentos específicos e uma prova de proficiência em língua estrangeira, espanhol, italiano, alemão, inglês. O aluno tem de ser aprovado nas 2 provas para ter direito a prosseguir no processo seletivo, que vai ter uma segunda fase. Na prova de conhecimentos específicos, o aluno apresenta uma análise de um texto literário. Temos feito dessa maneira nos últimos anos. E na prova de proficiência faz-se uma
tradução de um texto em língua estrangeira, e também o aluno precisa responder determinadas questões sobre o texto que foi pelo menos parcialmente traduzido. São provas mais ou menos difíceis e uma parte dos candidatos acaba sendo eliminada nessa primeira fase. A segunda fase se compõe de várias partes. O aluno vai ser julgado quanto ao seu projeto, quanto ao seu currículo, vai ser entrevistado por uma banca de professores, né? E ao final dessa segunda fase que ele vai saber se foi aceito ou não para ser orientado por um professor do programa. É muito importante, tem grande peso nessa segunda fase da avaliação, projeto de pesquisa que se apresenta, porque tem de ser um projeto afinado com as linhas de pesquisa do programa, e tem de ser aceito por um professor credenciado no programa, que tenha vagas para receber orientandos naquele processo seletivo. Isso às vezes ocorre, como os professores têm um limite de orientandos, são 8 orientandos por docente, pode ocorrer que um determinado docente não possa receber orientandos em um determinado ano. Isso pode vir a ocorrer, né? Então, embora o projeto seja viável, o projeto seja afinado com as linhas de pesquisa, o aluno pode não ser aceito porque o professor que poderia orientá-lo naquele ano não tem vagas. Isso ocorre algumas vezes. Durante essa mesma segunda fase, existe uma entrevista em que o candidato é entrevistado pelo seu provável orientador, e também por 2 outros professores do programa. E ele é questionado a respeito da sua formação, a respeito do seu currículo e principalmente a respeito do seu projeto. É nessa altura que ele tem de defender as ideias, né, que ele apresenta como viáveis para a pesquisa, nos 2 níveis, tanto no mestrado quanto no doutorado. Existe uma possibilidade que, eventualmente, digo, raramente é acionada por alguém, é difícil que alguém pretenda se inscrever dentro dessa modalidade, que eu vou dizer, que é o doutorado direto. Existe a possibilidade de alguém se inscrever no processo seletivo do programa de pós-graduação em letras para o doutorado direto, mas essa é uma situação excepcional. Isso quer dizer, a pessoa pode queimar etapas, deixar de se inscrever para o mestrado e pleitear uma vaga no doutorado. Mas essas são situações realmente excepcionais de pessoas que tenham um vasto saber, um reconhecimento nas áreas das letras, como editores, como escritores, como pesquisadores, e pessoas que não tenham ainda o título universitário, né? Então são pessoas que vão pleitear esta vaga de doutorado direto. É muito difícil que isso ocorra. O aluno do programa de pós-graduação em letras pode contar com bolsas de estudo. Nós temos algumas de mestrado e doutorado que nos são oferecidas, e essas bolsas são administradas pelo próprio programa, são oferecidas pelo CNPq e pela CAPES. Os candidatos, os alunos do programa se candidatam às bolsas e depois eles são classificados numa lista conforme o desempenho no processo seletivo. Infelizmente, nós não temos cotas em número suficiente para todos os alunos e às vezes o aluno tem de esperar alguns meses, talvez um ano, um pouco mais de um ano, para receber uma bolsa e poder então realizar o seu curso de uma maneira mais desejável, de uma maneira melhor, né? Mas sempre há a possibilidade dos alunos do mestrado e doutorado apresentarem os seus pedidos, as suas solicitações à FAPESP, que tem lá os seus critérios, né? E pode atender o aluno logo no início, logo nos primeiros meses de curso. E pode-se dizer que alguns alunos do programa ao longo dos anos têm podido contar com esse privilégio, porque é de fato um privilégio contar com uma bolsa da FAPESP, não só pelo prestígio que ela confere ao aluno, mas também porque o valor dela é um pouco maior e também o aluno da FAPESP, que tem bolsa da FAPESP, conta com uma reserva técnica, que é
dinheiro adicional, uma verba adicional, que pode ser empregada depois na pesquisa, para participação em congressos, para a compra de livros e outras finalidades que se apresentam. No próximo bloco, não deixe de conferir diversas informações sobre a linha de pesquisa, leitura, crítica e teoria literária, e também uma entrevista que realizamos com o professor João Luiz Secantini. Voltamos já! A linha de pesquisa Leitura, Crítica e Teoria Literária foi introduzida a partir de uma reformulação do programa realizado em 2014 e atualmente conta com 7 professores vinculados. Nesta linha, os projetos de pesquisa se dedicam a estudos de natureza teórica e crítica, trabalhando os movimentos e correntes da teoria literária, reflexões sobre gêneros literários, abordagens críticas e trabalhos sobre recepção literária. Há também pesquisas relacionadas à literatura infantil, análise de discurso, memória e representação literária, literatura comparada e diversas outras temáticas. Neste amplo universo de temas de possíveis pesquisas, o interessado pode buscar contato com o professor que oriente pesquisas de mestrado e doutorado em áreas de seu interesse. Segundo a linha de pesquisa, leitura, crítica e teoria literária, ela se volta para estudos críticos de autores brasileiros e estrangeiros, para trabalhos de teoria literária, trabalhos a respeito de letramento literário e também de trabalhos a respeito de literatura e ensino, que é uma linha de pesquisa tradicional no nosso campus, que vem dando muitos resultados ao longo dos anos. Vamos conhecer agora o trabalho do professor João Luiz Secantini, que orienta trabalhos de mestrado e doutorado nessa linha de pesquisa. Meu nome é João Luiz Secantini, sou professor de literatura brasileira do Departamento de Literatura e eu trabalho com a pós-graduação aproximadamente há 15 anos. Na verdade, a minha formação toda foi feita aqui em Assis, com exceção dos pós-doutorados, né? Eu fui aluno de graduação aqui, fui aluno de pós-graduação, fiz mestrado e doutorado sob a orientação do professor Carlos Fantinatti, e tenho um vínculo muito forte com a instituição, com a nossa pós-graduação, sendo cria da casa, dizendo assim, e tive assim, a sorte de encontrar aqui na Unesp de Assis, na área de humanas, na área das letras, uma situação já que vinha desde os anos 90, que não é muito comum, que é a possibilidade de fazer pesquisa, não solitariamente, mas pesquisa coletiva, pesquisa em grupo. Então, em 1991, junto com o professor Carlos Fantinatti e com a professora Maria Alice Faria, os dois professores de literatura brasileira aqui da casa, a professora Maria Alice Faria já falecida há alguns anos, criamos os três um grupo de pesquisa chamado Leitura e Literatura na Escola e que pouco a pouco foi crescendo, foi congregando professores daqui da casa e de muitas outras universidades. Hoje somos 14 pessoas, com gente de Goiânia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e isso foi, em termos assim de pós-graduação, de pesquisa, alguma coisa muito alentadora. É algo que nos permitiu estabelecer objetivos sempre em estreita ligação com as linhas de pesquisa desenvolvidas pelo departamento, com a própria linha de pesquisa da pós-graduação, e que levou a ter uma troca, não é, a ter uma produção científica que me parece um pouco ímpar na nossa área. Então, esse grupo intitulado Leitura e Literatura na Escola permitiu que tivéssemos os nossos orientandos todos desenvolvendo pesquisas assim em áreas que nos parecem muito importantes hoje para o Brasil, empenhadas na formação de leitores, né, quer dizer, em trazer faixas da população cada vez maiores para esse universo das letras, da leitura, e, enfim, desenvolver dissertações, doutorados, pós-doutorados, iniciação científica nessas áreas todas que são da leitura, do ensino da literatura infantil, da literatura juvenil, e que me parecem muito importantes se a gente quiser hoje realmente fazer avançar essa questão tão problemática no país, que é a da formação do leitor. Esse grupo de pesquisa vai estar fazendo 25 anos, neste ano de 2016, né, um país em que as coisas começam e acabam rápido, então isso nos dá muita alegria.
Ele já tem uma repercussão nacional bastante boa. Em geral, tudo que é feito assim de importante no país em nível nacional, algum dos nossos integrantes acaba sendo convidado, tem participação. Nós fizemos obras coletivas, mais de 20 obras que foram publicadas. Nós temos uma pequena, podemos dizer assim, editora, que é a ANEP, Associação Núcleo Editorial para a Leitura, que já desde o início da criação do grupo foi, acho, um acerto da nossa parte, de criar um mecanismo para poder publicar, disseminar a nossa pesquisa. Agora nós estamos num momento, inclusive, de transformar tudo que foi publicado em papel, na versão digital, para ter uma disponibilização maior ainda desse material, que é bastante rico e tem sido bastante utilizado. Então, a minha relação como docente e o programa de pós-graduação aqui da unidade, na Unesp de Assis, é muito estreita, é alguma coisa que tem sido muito recompensadora, tem alcançado resultados que me parecem muito bons, sobretudo porque é uma troca assim, com alunos, com os estudantes, com colegas dessa instituição, de outras instituições, que tem resultado em muitas ações concretas, participação dos integrantes do grupo de diversas entidades, associações, instituições, que todas elas ligadas ao nosso objeto de pesquisa, que é essa questão maior, vamos dizer assim, da leitura e da formação do leitor. Atualmente, no meu caso pessoal, eu tenho trabalhado nos últimos anos bastante com a pesquisa sobre literatura juvenil. Essa literatura que hoje é um dos maiores nichos que a gente tem no mercado editorial, ela tem alcançado assim, uma repercussão não só muito grande no Brasil, mas no mundo inteiro, é um fenômeno global. Uma boa parcela do que se publica hoje, do que se fatura em matéria de livro, diz respeito à literatura juvenil. Ao contrário do que o senso comum costuma dizer, que os jovens não gostam de ler, que eles só estão interessados hoje nas questões assim, audiovisuais, na internet. Não é verdade. A gente tem pesquisas muito sólidas que apontam que se há alguém que é leitor hoje, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, é o jovem. Ele lê muito, talvez não leia exatamente o que alguns gostariam que ele lesse, assim, a tradição, o cânone, os clássicos, mas ele é um grande leitor, e então a gente está se empenhando, o grupo está se empenhando muito em pesquisar a literatura juvenil de diversas perspectivas teóricas, seja a recepção dos livros juvenis. Eu já tive diversos orientandos que trabalharam com isso, mas, sobretudo, o empenho na última década é de fazer uma espécie de mapa, uma espécie de panorama de quem são esses escritores que escrevem para jovens no Brasil. A gente ainda não tem uma sólida história da literatura juvenil, então, pouco a pouco, nós estamos assim, analisando autor por autor, o conjunto de obras que eles vêm fazendo, para chegar a constituir essa história. O grupo chegou a publicar 5 livros específicos, que eles têm um nome geral de narrativas juvenis, e depois tem subtítulos aí, onde a gente já abarca mais ou menos cerca de 70 autores representativos, autores legitimados, que ganharam prêmios literários, e que no futuro a gente pretende que isso realmente traga uma contribuição assim, bem substantiva para a área, quer dizer, se entender melhor quem são os autores da literatura juvenil brasileira, quais são as obras que eles publicaram, qual a relevância dessas obras, hierarquizar um pouco quais são as melhores, como que essas obras são recebidas pelos leitores jovens, e também apontar caminhos, discutir metodologias, né? Quer dizer, de como o professor que está lá na escola pública, privada, no ensino fundamental, no ensino médio, né? Que estratégias, que metodologia ele pode utilizar para formar melhor esses leitores, né? Como que ele pode pegar todo esse contingente de obras juvenis que a gente tem, que fazem sucesso junto aos jovens, como que ele pode aproximar essas obras das obras clássicas, do cânon, da tradição, e dessa maneira oferecer uma formação mais densa, né, melhorar a competência de leitura desses jovens, que infelizmente hoje as pesquisas também mostram que, embora se leia muito, o Brasil nas pesquisas sobre leitura, seja nacionais, seja internacionais, não tem ocupado assim, posições de destaque, ao contrário, tem ficado um pouco na rabeira do processo aí. E no próximo bloco você irá conhecer a linha Fontes Primárias e História Literária e os docentes que fazem parte desta área de pesquisa. Não saia daí!
A linha de pesquisa Fontes Primárias História Literária é a mais antiga da pós-graduação em Letras e está focada em trabalhar com periódicos, correspondências, entre outras fontes. Nesta linha, os pesquisadores buscam o incremento e revisão da crítica e da história literária, bem como o estudo da produção, recepção e circulação de obras. O trabalho diretamente com as fontes primárias é a chave desta linha, onde os alunos e professores têm contato direto com jornais, correspondências, manuscritos e outros. O CEDAP, Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento dos trabalhos, pois é a casa de milhares de documentos históricos que auxiliam os pesquisadores de letras em suas pesquisas. Na primeira linha, Fontes Primárias História Literária, os alunos e os docentes trabalham em seus projetos com periódicos principalmente, mas também correspondências, acervos de escritores, primeiras edições de obras, fazem trabalhos de edição crítica, estudos de fortuna crítica dos vários autores, não é? É uma linha de pesquisa voltada a uma revisão, uma retificação da história literária brasileira e também de outras histórias literárias, à luz do que nós chamamos de fontes primárias. Vamos conhecer agora o trabalho de professores que estão vinculados a esta linha de pesquisa e suas orientações em andamento. Eu comecei a atuar na pós-graduação de letras em 1991. No ano seguinte, no ano anterior, eu tinha defendido o meu doutorado sobre Machado de Assis, enquanto colaborador do jornal chamado Jornal das Famílias, onde Machado começa a publicar os seus primeiros contos, né? Então, a minha pesquisa, meu doutorado foi sobre essa revista e eu fui convidada pelo professor Luiz Roberto Veloso Cairo, que na ocasião era coordenador da pós-graduação, do programa de pós-graduação em letras, para atuar junto à pós-graduação. Então, eu comecei, na verdade, a trabalhar na pós-graduação de Assis em 1991 e nunca mais parei. Então, você faça uma ideia, né, que já faz bastante tempo. A partir de então, eu vim desenvolvendo várias pesquisas em torno de Machado, o Machado cronista, o Machado contista, o Machado poeta, não é? Assim também outras pesquisas paralelas, não é? Mas sempre em torno desta questão da formação da literatura brasileira passando por Machado de Assis, não é? Então essa que é a minha relação é de bastante tempo, né? Portanto, e atuei também junto aos seminários de estudos literários, que também foi uma criação do professor Luiz Roberto, né, tanto na organização quanto na participação desses seminários, né. Então, a minha atuação é bastante antiga e eu colhi muitos frutos, não é, nessa atuação, nessa participação. E quais são os seus projetos em andamento e seus orientandos? Bem, os meus projetos em andamento, atualmente, giram em torno do final do XIX e começo do século XX, particularmente em torno de João do Rio, não é? Um cronista importante dentro da cena literária do final do século XIX e começo do século XX, e que escreveu um trabalho também importante chamado Momento Literário, não é? Então, eu venho trabalhando juntamente com a professora Tânia Regina de Luca, que é professora de História, aqui da Unesp de Assis, para uma reedição desse trabalho, chamado Momento Literário, e trabalho esse onde João do Rio entrevista uma série de intelectuais de grande prestígio na época, não é? Entrevista que se baseia sobre opinião desses intelectuais a respeito da importância, o papel da imprensa em relação à literatura, se teria sido um bem ou um mal, se eles acreditam que nos estados, não é, que na verdade chamava-se na ocasião províncias, está se criando uma literatura regional, não é?
se a literatura, naquele momento, é uma literatura vigorosa, no que se diz respeito à prosa, à poesia, ou uma literatura, digamos assim, meio em decadência, entre as perguntas que são feitas a esses intelectuais. Então, é um trabalho de grande importância, que Tânia, a professora Tânia e eu, tratamos num curso que o ano retrasado oferecemos sobre imprensa e literatura, intelectuais de imprensa e literatura, em que esse trabalho foi um dos textos abordados. Então, nós achamos que era a ocasião de nós propormos uma reedição desse livro, não é? Acompanhada de uma introdução alentada, de notas, índice onomástico. Então, esse é um projeto, dentre outros, né? Dentre outros projetos, mas eu, enfim, acho que seria mais importante dar destaque a esse, né? Uma reedição de um momento literário do João do Rio, em parceria com a professora Tânia Regina de Luca. Os professores do programa vêm também publicando seus livros com o apoio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que oferece um edital todos os anos para essa finalidade. Publicamos, eu e a professora Sandra Ferreira, trabalhos recentemente. Os professores e os alunos do programa podem contar não só com uma antiga e riquíssima biblioteca, que é a biblioteca da Faculdade de Ciências e Letras, né? Muito rica em obras de ficção, em ensaios, periódicos científicos, obras raras. Os alunos e docentes podem contar também com o SEDAP, que tem um acervo também igualmente riquíssimo em periódicos, periódicos de várias naturezas, periódicos locais, periódicos do Brasil e periódicos até internacionais. As pesquisas que a gente tem realizado ao longo desse tempo, na verdade, desde 2003 no programa de pós-graduação, mas na Unesp desde 1989, elas estão, em geral, ligadas a duas vertentes. A primeira vertente que seria a ideia dos estudos clássicos e como é que os estudos clássicos, passando aí para a segunda vertente, como é que eles atuam na formação da literatura brasileira. Então, é essa aproximação que a gente tenta fazer, e sempre pensando em documentar e levantar documentos que atestem essa ação, essa participação. Em geral, o que nós temos de diferenciado na pesquisa é o fato de que nós trabalhamos menos com o livro e mais com o manuscrito, mais com a carta, mais com o documento, que seria esse documento fonte primária, né? E esse contato com esse material nos permite sempre estar trabalhando numa situação interessante, sempre no limbo. Porque enquanto para os estudos literários ou para os estudos linguísticos você tem um aporte teórico mais acentuado, no caso dos estudos filológicos, cada novo documento, cada novo texto, embora você precise de uma fundamentação, precise de uma linha teórica, cada novo texto, cada novo documento sempre exige um novo procedimento diante dele. Você nunca sabe o que vai enfrentar. Os projetos, se a gente for nomear os projetos que nós temos, eles estão sempre relacionados com a linha de pesquisa do programa de pós-graduação, que é a linha que fala da memória, né? da memória dentro da literatura, e esses projetos são, acho que o mais importante hoje é esse que eu trabalho com o Antônio da Fonseca Soares, que é, na verdade, resgatar um poeta que ele é contemporâneo do Gregório de Matos, contemporâneo do Padre Vieira, e que tem muitas coisas importantes e diria quase que num nível muito parecido com a oratória do Vieira, com a poesia do Gregório de Matos. Há também outros dois projetos que nós estamos desenvolvendo, principalmente no papel de orientador. Um deles está ligado a um manuscrito do século XVIII que foi encontrado. Nesse projeto, nós trabalhamos com dois colegas aqui do departamento, a professora Cláudia Binato
e o professor João Roberto Ribeiro, que já se aposentou. Nesse segundo projeto, nós trabalhamos a transcrição de um diário de viagem que foi encontrado, que é de 1752, que é uma embaixada que sai de Portugal, viaja até a China, da China vai até Moçambique, Rio de Janeiro e volta para Portugal. Então, realmente, todo diário de bordo, esse relato de viagem que faz, é um documento que está em vias de ser publicado agora por uma editora holandesa. Estamos na fase de elaboração do contrato, que vai ser, então, esse outro projeto que nós temos. E um terceiro que é mais pop. Ele vai buscar, lá nos estudos clássicos, algumas vertentes que são exploradas, por exemplo, por outras mídias e não exatamente pela literatura. Então, de repente, eu tenho alguns alunos que trabalharam com Harry Potter e os elementos clássicos que estão presentes no Harry Potter, com os Cavaleiros do Zodíaco. Agora nós estamos com dois pré-projetos pensando novamente nessa linha, mas esse é um projeto que é engraçado, só para dizer que nós estamos vivos no século XXI, porque na verdade a vida acaba sendo no 17 e no 18 mesmo, né? No próximo bloco, falaremos da terceira e última linha de pesquisa do programa, Literatura Comparada e Estudos Culturais. Já voltamos! Neste bloco, falaremos sobre a linha de pesquisa Literatura Comparada e Estudos Culturais e sobre a importância do programa de pós-graduação de letras para a CIS e região. Esta linha de pesquisa é composta por docentes que concebem a literatura como um fenômeno complexo, para o qual as fronteiras de classe, de nações e de gênero existem para serem superadas. De uma perspectiva mais ampla, que considera a cultura como um todo, estudam-se as relações entre a literatura e outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia e antropologia, contemplando representações de gênero, mitos literários, identidades regionais, nacionais, continentais e de classe. Essa linha de pesquisa comporta 7 docentes que trabalham com os mais diversos temas, o que possibilita ao aluno uma gama de áreas onde ele pode desenvolver sua pesquisa. Vamos conhecer agora alguns dos professores que fazem parte dessa linha. Meu nome é Mayra Angélica Pandolfi. Sou docente de Línguas e Literaturas de Língua Espanhola, lotada no Departamento de Letras Modernas desde 2011 e professora regularmente credenciada no Programa de Pós-Graduação em Letras desde 2012, onde oriento pesquisas de mestrado. Ainda na iniciação científica, obtivemos o auxílio da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo, a FAPESP. E durante o meu mestrado, também orientado pela professora Adileia, com auxílio da FAPESP, prosseguimos com a ampliação da organização da fortuna crítica de Álvares de Azevedo no século XX, resultando em um primoroso trabalho de 2 volumes depositado na Biblioteca do Campus de Assis, do qual muito me orgulho. O Dr. Antônio Roberto Esteves, de quem eu tive a honra de ter sido orientanda durante o meu doutorado, com uma pesquisa intitulada Leituras e Releituras Românticas, Álvares de Azevedo e José de Espronceda. Foi a partir dessa pesquisa, orientada pelo professor Esteves, hoje amigo e colega da área de espanhol na graduação e na pós-graduação, que promovi uma verdadeira guinada no âmbito da pesquisa, porque descobri nesta uma vertente ainda pouco explorada nos estudos culturais de literatura comparada no Brasil, os mitos literários. Então, nossa linha de pesquisa aqui, recém-modificada, né, é literatura comparada e estudos culturais. Literatura comparada é uma maravilha, né? Pode ser uma faca de 2 gumes, inclusive, porque você pode trabalhar com muita coisa. Então, evidentemente, os projetos ligados à investigação da literatura no audiovisual está dentro disso, né? Alguns projetos que eu tenho investigam a relação da literatura italiana com a literatura brasileira, obviamente que está
ligado. E com relação aos estudos culturais, eu fico sempre com o pé atrás com essa nova linha, não é tão nova mais, mas é uma nova linha de investigação, né? Eu sou muito tradicional no tocante à investigação de literatura. Então, eu acho que ainda estamos nos formando, acho que todos aqui, nessas novas diretrizes teóricas, né? Então, eu ainda não estou muito fincado o pé nesses pormenores. Na literatura comparada, sim, porque a gente meio que aprende desde a graduação isso. Basicamente, essa relação. Eu estou na Faculdade de Ciências e Letras de Assis desde 2002. E durante todo esse percurso eu iniciei a minha atividade docente como professora da área de Língua e Literatura Italiana. A partir do ano de 2012 eu entrei no programa de pós-graduação em Letras e nesse sentido tenho desenvolvido algumas pesquisas e todas elas principalmente relacionadas com a questão da literatura italiana e também fazendo a pesquisa em literatura comparada, e nesse caso literatura italiana e literatura brasileira. É uma experiência bastante interessante, principalmente porque nós, de um modo geral, acabamos dando a continuidade ao espaço da sala de aula de graduação, ampliando isso para a pós-graduação, no momento em que os nossos alunos poderão estudar mais a fundo, com mais profundidade, mais dedicação, com tempo mais exclusivo para isso, sobre a literatura, no meu caso, como docente de literatura italiana, a literatura italiana. E já na pós, o que permite que a gente faça, então, como já havia dito, a comparação, né, essa literatura comparada, em que nós fazemos os diálogos com outras literaturas, que inclusive não precisa ser apenas a literatura brasileira. O meu doutorado, por exemplo, ele é uma pesquisa que fez uma comparação a partir da teoria do romance histórico com um escritor italiano chamado Antonio Tabucchi e o conhecido ganhador do Prêmio Nobel em Língua Portuguesa, José Saramago. No âmbito da pós-graduação, eu desenvolvo uma pesquisa ligada à linha de pesquisa Estudos Culturais e Literatura Comparada, e nesse sentido, atualmente estou trabalhando com a escritora italiana Natalia Ginzburg, mãe do famoso historiador Carlo Ginzburg, e fazendo a linha do comparativismo, trabalho também com a Zélia Gattai, tendo em vista, inclusive, a origem da Zélia Gattai, por ser de uma família de italianos, e trabalho nesse sentido com as memórias, tanto da Ginzburg como da Gattai. As duas têm um perfil muito parecido no sentido de escrita memorialista. Coincidentemente, as duas, inclusive, nasceram no ano de 1916 e esse ano, então, comemorou-se muito, tanto no Brasil como na Itália, esse ano de nascimento das duas escritoras. Eu trabalho, então, de um modo geral, com o que se convenciona chamar, nos dias de hoje, nos estudos culturais, nos estudos da teoria literária, com escritas de si, que são aquelas escritas, sendo narrativa ou não narrativa, que dão conta de falar de si. E essa é um projeto que eu desenvolvo, né? Esse é um projeto que eu desenvolvo já há algum tempo e que, quando eu iniciei apenas com a literatura, com alguns autores canônicos da literatura italiana. A partir do momento que eu ingressei no programa de pós-graduação, eu comecei a desenvolver, então, já mais na linha comparativa.
diante disso, vários dos meus orientandos também trabalham com essa linha, né, de pesquisa, dentro dessa linha de pesquisa, e também com as escritas de si. Os professores comentaram sobre a importância de se ter um programa de pós-graduação em letras na região de Assis e sobre onde os pesquisadores formados no programa podem atuar após o término do curso. O programa de pós-graduação forma mestres e doutores há mais de 30 anos, e esses egressos do programa, por sua vez, têm dado origem a outros programas de pós-graduação em todo o Brasil. Podemos citar alguns estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco e Paraná. No norte do Paraná, especialmente, existem universidades cujos programas contam com a colaboração de vários egressos do programa de pós-graduação em letras. São os casos da UEL, da UEM e, recentemente, da Unicentro, que é uma universidade do Paraná, do centro do Paraná, de Guarapuava. Olha, o programa é de fundamental importância, não é? Este programa foi pioneiro dentro do curso de letras da Unesp, não é? Por aqui passaram professores importantíssimos, não é? Foi um polo formador, não é, de muitos outros cursos de pós-graduação em outros estados, não é? E está claro que à medida que você vai formando um pessoal capacitado, pessoal que tem o doutorado, não é? Eles podem, junto aos seus cursos de pós-graduação, ir criando também outros, o mestrado, o doutorado, e formando outros profissionais, não é? Mas ainda assim, em que pese, não é, nós termos formado e hoje a nossa afluência seja, digamos assim, relativamente menor, mas ainda assim a Unesp tem um papel fundamental, né, no sentido de ter criado linhas de pesquisa que são importantíssimas e que vieram a desembocar, vieram a dar origem a esses programas de pós-graduação, não é? No Mato Grosso do Sul e em vários outros estados que por aqui passaram, não é? Então o programa é uma referência, digamos assim, não é? Em âmbito não apenas regional, não é? Mas em âmbito nacional, não é? O programa de pós-graduação de Assis é conhecido no Brasil inteiro, não é? Pela presença, dentre outras figuras importantes que por aqui passaram, né? A importância do programa de pós-graduação em letras da Faculdade de Ciências e Letras de Assis é muito grande, tendo em vista que nós estamos numa posição geográfica em que muitos estados, né, Paraná, Mato Grosso do Sul, eles estão próximos, né, relativamente próximos de Assis, e que durante muito tempo Assis foi um dos únicos lugares, né, mais próximo desses estados em que era possível fazer uma pós-graduação. Lembrando que o mestrado de Assis ele começa no finalzinho dos anos 70, o doutorado em 1984, e é relevante, né, toda essa movimentação, todas essas pesquisas, essa importância mesmo que a Assis, né, a Faculdade de Ciências e Letras de Assis tem para a formação desses professores. Basta a gente pensar que, inclusive, mesmo os nossos alunos da graduação formados aqui, eles vão dar aula em outros estados, eles vão dar aula pelo Brasil todo, e muitos desses acabam voltando para Assis para fazer a sua pós-graduação. E, nesse sentido, percebemos a importância da Faculdade de Ciências e Letras de Assis e o programa de pós-graduação em Letras de Assis, que é referência absoluta, principalmente pela área de concentração, né, que é literatura e vida social, e as suas linhas de pesquisa, que abrangem, dão possibilidade para uma gama muito grande de pesquisas a serem desenvolvidas na área de letras. E, dessa maneira, a formação desses profissionais tem sido, ao longo desses anos todos, de grande importância
para não apenas a Faculdade de Ciências e Letras de Assis, mas para vários outros lugares, tendo em vista que temos muitos dos nossos formandos aqui, saídos da pós-graduação, dando aula hoje em Rondônia, no Amazonas, no Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, sem falar no estado de São Paulo. Enfim, nós temos hoje um corpo docente formado pela Faculdade de Ciências e Letras de Assis, tanto na graduação como no programa de pós-graduação em letras, que está atuando praticamente em todas as regiões do Brasil. Esperamos que este programa tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre a pós-graduação em letras da Unesp de Assis. Acesse o nosso site www.assis.unesp.br/TVUnesp e confira todas as nossas produções. Nós vamos ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau!